Olá turma, sempre uma grande satisfação de dirigir a vocês. Vamos começar nossos estudos? Sou o professor Márcio e a gente vai tratar da unidade 1 do curso Fundamentos de Geometria 1 no nosso percurso. Então, vamos lá, eu convido vocês a entrar no universo de construção da geometria. Então, o que a gente vai fazer nesse curso nosso é, a partir do nada, de absolutamente nada, construir todo o edifício da geometria euclidiana, chamada euclidiana por admiração, por consagração da história em relação a Euclides. Euclides foi um cara que teve um papel muito importante dentro da história da humanidade, que foi o papel de nos ensinar como fazer ciência. Euclides teve um papel central quando lá no século III ele reúne basicamente toda a matemática que se havia consagrado até aquele momento e transforma tudo isso em 13 volumes, e nesses volumes ele vai trazer uma forma de construir matemática, uma forma diferente de organizar o pensamento matemático. Euclides já traz ali o germe de uma preocupação, início de uma preocupação da matemática com a formalização matemática, no sentido de todas as afirmações que Euclides fazia, ele achava necessário justificá-las a partir de outras, e essas outras eram justificáveis a partir de outras, até chegar em afirmações tão simples que a gente poderia tomá-las como verdadeiras sem ter que explicá-las, para não incorrer num retrocesso infinito de explicações. Então, Euclides nos ensina como construir ciência, como construir geometria, para o nosso caso em particular. Então, esse é o grande marco de Euclides, e a nossa geometria chamada euclidiana, em homenagem a esse cara que fez muito por essa parte, por essa área da geometria. Então, Euclides vai nos ensinar como criar matemática, como criar ciência. Então, Euclides vai dizer, olha, imagine, se você não tem nada, veja gente, claro, a gente vai fazer um exercício aqui de construir a geometria euclidiana a partir do nada. Mas não é que vocês têm que esquecer tudo que vocês sabem de geometria euclidiana, não. Muito pelo contrário, nós não vamos aqui fazer um exercício imaginário, absurdo, não. Vocês têm a geometria euclidiana, conhecem ali muito sobre ela, e guarde essa geometria no horizonte onde a gente está caminhando para ele. Agora, como é que nós chegamos lá, nessa geometria que a gente tem hoje? Triângulo, equilátero, equiângulo, não sei o quê. Como que a gente chegou em tudo isso? Onde começou? Como que a gente constrói a geometria? Essas são as perguntas que a gente está colocando aqui, que a gente vai fazer, tá bom? Então, nesse sentido, nós vamos tomar absolutamente nada e vamos olhar lá para a geometria e chegar lá, construindo. Como que a gente faz isso? Bom, então eu convido vocês a trazer para o nada dois pensamentos. O pensamento de ponto, vou até anotar aqui, ponto, e o pensamento reto. Pensamento de ponto reto. Nós temos uma ideia excelente do que é ponto e reta lá no nosso horizonte, na geometria euclidiana que a gente já conhece. Beleza? Mas aqui, nesse momento que a gente está criando, o que é ponto e o que é reta? Bom, se eu quiser definir o que é ponto, eu vou ter que explicar, porque definir é explicar o que é, a partir de outros objetos já conhecidos. E olha, eu estou começando a minha geometria, eu estou querendo iniciar a minha geometria. Então eu não tenho nada, não tenho como explicar o que é ponto, porque eu não tenho com o que explicar. Eu não tenho como explicar reta, porque eu não tenho nada para explicar o que é reta dentro do ambiente. Então eu só tenho ponto e reta. Confuso? Não, nós temos lá guardado, a gente já sabe o que é a geometria euclidiana, temos uma ideia, já estudamos isso muito. Mas agora, eu quero construí-la, então eu começo do nada, não tenho nada, pego o ponto e reta. Mas você está tomando um ponto e uma reta? Não, estou tomando esses dois objetos como objetos não definíveis. A gente não vai defini-los.
a gente chama de objeto primitivo. Para construir algo, eu preciso de algo. Para iniciar a construção da minha geometria, eu preciso de algo que é primitivo, que eu vou aceitar, ponto e reto. Não estou dizendo que eles existem, estou dizendo que eu vou considerar esses dois objetos e quero trabalhar com eles. Bom, mas se a gente não define o que é, no fundo a gente não sabe o que é. São dois objetos abstratos, que nem a existência está garantida ainda. Então, para construir geometria, eu começo com ponto e reto, objetos primitivos não definíveis, não são definidos, porque não temos nada antes dele. Bom, e para trabalhar com ponto e reta, eu vou precisar estabelecer uma relação entre os dois. E a relação que a gente vai estabelecer entre os dois é a relação de incidência. É essa relação que a gente vai chamar de relação de incidência. Ponto pertence à reta. Então, o que é a relação de incidência? Quer dizer que ponto pertence. Como que ponto e reta se relacionam? Através da relação de incidência. Ponto pertence à reta. Bom, temos ponto, reta, relação de incidência. Mas ainda é pouco para a gente poder trabalhar. Como é que eu vou trabalhar com ponto e reta? O que eu posso fazer com ponto e reta? Bom, aí eu preciso introduzir algumas afirmações para poder fazer esse trabalho. Desculpa. Afirmações, sim, precisamos afirmar alguma coisa, algo sobre ponto e reta, para poder trazer ferramentas para a gente trabalhar. Afirmações, bom, dentro desse processo de construção, nós vamos ter dois tipos de afirmações. Uma afirmação que a gente consegue provar a partir de outras, e afirmações que a gente não consegue provar a partir de outras. As que a gente não consegue provar, a gente vai chamar de axiomas. As afirmações que a gente consegue provar, usando outras afirmações já conhecidas dentro do que a gente está construindo, essas afirmações que eu consigo provar, eu chamarei de teorema, proposição, corolário, tudo a mesma coisa. Tudo são afirmações que a gente prova utilizando outras que a gente já construiu. Mas nesse momento eu não tenho nenhuma afirmação, então não tem como eu construir uma afirmação que não seja um axioma. Então as primeiras afirmações para poder construir geometria precisa ser axioma. Não tem como provar, não tenho nada. Como é que eu vou provar uma afirmação? Bom, então vamos introduzir as afirmações para a gente poder começar a trabalhar, porque até agora não tem nada, né? Ponto, reta de relação de incidência, mas precisamos de afirmações. A primeira afirmação nós vamos chamar de axioma I1, incidência 1. Bom, esse axioma vai dizer para a gente se qualquer que seja a reta, qualquer que seja o ponto, qualquer que seja a reta, existe ponto nela e ponto fora dela. Dito de outra forma, se existe uma reta, existe ponto na reta e ponto fora dela. Bom, quando a gente olha para o horizonte que a gente quer chegar, que é a geometria euclidiana que a gente conhece, então, olhando para lá, a gente consegue compreender que é preciso que seja assim a construção dessa afirmação. E essa afirmação eu não vou provar, mas é uma afirmação que, pensando na geometria que eu quero construir, faz muito sentido. Não pode ter reta, imagine, qualquer que seja a reta tem que ter ponto nela e ponto fora, porque se tivesse ponto só na reta, a gente não ia ter geometria euclidiana, porque a geometria euclidiana a gente sabe que temos reta e temos ponto fora dela. Tanto temos ponto na reta, como temos ponto fora dela. Aquela geometria euclidiana que a gente quer chegar. Então a gente vai construir assim, porque eu quero chegar lá. Poderia construir uma outra geometria onde só tem ponto na reta. Bom, aí seria outra história. Mas a geometria que a gente quer tem que ter ponto nela e ponto fora dela. Por isso nós vamos impor essa afirmação. Qualquer reta tem que ter ponto nela e ponto fora dela. Se tiver uma reta que só tem ponto nela, ou que só tem ponto fora dela, não é reta. E não está na nossa geometria. Bom? Outro axioma que a gente vai precisar, porque esse axioma 1 sozinho não dá para fazer muita coisa, porque o axioma 1 diz que se tivermos reta, então a gente tem ponto nela e ponto fora, então não diz que a gente tem reta.
O segundo axioma, que está aí lá, esses axiomas já se encontram na página 2 do nosso material. Então, eu estou caminhando mais ou menos, dando uma passagem no material, assim, rapidamente, para vocês, para poder ajudá-los ou incentivá-los à leitura do material. Então, no axioma I2, que está lá na segunda página, ele diz: 2 pontos determina uma reta. 2 pontos determinam uma única reta. Então, dados 2 pontos, sempre tem uma reta que os contém. E ela é única. Unicidade, muito importante. Existe e é única. Então, o axioma I2 diz: 2 pontos dados determinam uma única reta. Por que colocar uma afirmação desse tipo? Porque eu estou com o olho lá onde eu quero chegar. Lá na geometria euclidiana que a gente já conhece. Para construir aquela, eu preciso construir aquela geometria. Então tem que ser dessa forma, né? Ou seja, qualquer 2 pontos, a gente sempre pode construir uma reta que os contém. E essa tem que ser única, não pode ter 2 retas. Imagine, você tem na geometria euclidiana, você tem 2 pontos, aí você tem uma reta que passa por esse ponto, aí você pega uma outra reta que passa por esse ponto. Ela tem que ter uma reta assim. 2 distintas? Não, só uma. Né? Então, vejam aí que o motivo de ter esses axiomas que a gente está colocando em longo são simplesmente porque o nosso horizonte é o da geometria euclidiana, é lá que a gente vai chegar, não podemos construir diferente do que já temos lá. Então, aceite essas 2 afirmações, elas não podem ser provadas, porque não tem nada para provar. S2 não pode ser provado com o I1. Usando I1 eu não consigo provar que 2 pontos determinam a reta. E usando o I2 eu não consigo provar qualquer que seja a reta que tem ponto nela e ponto fora dela. Não dá para provar. Porque o I2 vai dizer 2 pontos determinam a reta, mas aqui no I1 eu não tenho 2 pontos. Então são essas 2 afirmações iniciais e a pergunta segue, que é a pergunta de: existe ponto, existe reta? Note que o fato, inclusive, de definir um objeto ou de tomar um objeto não definido não garante a existência do objeto. Definir um objeto por si só não garante a existência dele. Né? Eu posso, por exemplo, definir, considere o seguinte número real. Considere o número x real da seguinte forma, dado da seguinte forma: x ao quadrado igual a menos 1. Definir x é um número real cujo quadrado é menos 1. Isso é impossível, não tem nenhum número real cujo quadrado é menos 1. Teria que ser completo. Então, o que eu quero dizer é que a definição por si só não garante a existência do ente definido. Então, não se esqueçam disso. Então, o fato de eu dizer que a gente está considerando ponto e reta e tal, não garante que ponto e reta existem. O axioma I1 garante que ponto existe, que reta existe. Bom, qualquer que seja a reta, então diz que reta existe? Não. Qualquer que seja a reta dada, se for dada uma reta, ou se existe uma reta, não tem ponto nela e ponto fora. Mas não diz que existe reta. Então não tem a garantia de existência nem de reta nem de ponto. Se existisse reta, teria ponto. Porque teria ponto nela, ponto fora dela. Então a existência de reta garante a existência de ponto. E o axioma I2, 2 pontos determinam uma única reta. Então, está garantindo a existência de 2 pontos? Não. Se for dado 2 pontos, então tem uma reta passando por eles, que os contém. E é única. Ou, dito de outra forma, se existirem 2 pontos, existe uma reta e uma única reta que os contém. Mas não diz que existe ponto nem que existe reta. Então esses 2 axiomas aqui não garantem a existência de ponto e nem garantem a existência de reta ainda. E como é que eu vou fazer para garantir a existência de ponto de reta? Porque eu preciso, na minha geometria que eu estou lá no horizonte, a minha geometria euclidiana, ela tem ponto e tem reta. Então, a maneira de fazer isso é através do axioma, impondo a construção de ponto
ou a existência de ponto ou a existência de reta. Então o que a gente faz? A gente poderia escolher um terceiro axioma como sendo existe reta. Se esse fosse o axioma escolhido, então eu teria pelo axioma 1, se existe reta, então qualquer que seja reta tem ponto nela e ponto fora, então teria que existir ponto nela e ponto fora dela, teria que existir ponto. Então já estaria garantida a existência de reta e de ponto. Eu não preciso dizer que existe reta e existe ponto, posso dizer que basta um dos dois. Se eu disser no axioma I3 que existe um ponto, um só, aí eu não tenho existência de reta. Porque o axioma I2 diz que se existirem dois pontos, vai existir reta. Então, o axioma I3 a gente vai escolher como sendo existem dois pontos. Dois pontos. Poderia escolher, existe uma reta, tá? Mas é uma questão didática essa escolha aqui. Existem dois pontos. Isso significa dizer que existem apenas dois pontos? Exatamente dois? Não. Existem dois. Pelo menos, é mínimo. Quantidade mínima de pontos para você começar uma geometria são dois pontos. Existem dois pontos. Beleza? Então, temos aí o nosso primeiro grupo de axiomas. Vamos trabalhar com grupos de axiomas, né? A gente vai introduzir um axioma, a gente vai introduzir grupos de axiomas. Esses grupos vão ajudar a gente a criar algumas afirmações. Com esses três axiomas eu consigo provar agora, por exemplo, que existe reta. O axioma 1, 2 e 3 não fala que existe reta, mas utilizando a mescla dos três, eu provo para você que existe reta. Vamos provar? Vamos. Não vou nem escrever, só falar. Axioma 3 diz que existem dois pontos. Então existem dois pontos. Sejam A e B esses dois pontos. O axioma 2 diz, dados os dois pontos que existem, o A e o B, existe uma reta que os contém, que ela é única, então tem reta. Acabou, provei que existe reta. Existem quantas retas? Bom, essa é outra pergunta, está só mostrando que existe. Se existe uma, não existe reta. Então, está aí a parte da existência de ponto e existência de reta. Para isso é necessário utilizarmos pelo menos três afirmações sem demonstrar. Três afirmações que não serão demonstradas. Beleza? Então, um outro fato interessante aqui, ele fala, mas o vídeo também já está ficando longo, deixa eu ver o tempinho aqui, já estamos com 17 minutos, então eu queria só pedir para vocês darem uma olhadinha nos modelos. O que é um modelo, gente? Bom, as geometrias, veja, eu não sei, na geometria que a gente está construindo, eu não sei o que é ponto, não sei o que é reta, e essa relação de ponto pertence à reta também vai ser uma relação que eu não sei o que é, porque eu não sei o que é ponto nem o que é reta. Então, os modelos serão uma representação de ponto e reta por outros objetos que você conheça, que eu conheça, que nós conheçamos. Outros objetos matemáticos. Por exemplo, a gente vai utilizar muito que o ponto, que eu não sei o que é, que não está definido, no modelo eu vou trazer o ponto como um objeto que eu conheço. Eu vou chamar letras maiúsculas, por exemplo, A, B, C, letras. Ponto para mim vai ser letra. A letra A é um ponto, letra B é outro ponto. Então eu estou representando um objeto que é absolutamente abstrato, não sei o que é, pode ser qualquer coisa, por letras. E reta. A gente vai utilizar muitos modelos em que retas são um conjunto de pontos. Ponto A, ponto AB, ABC. Então, aqui nós temos letras representando ponto, é uma representação da ideia de ponto representado por letras, e conjunto de letras seriam retas. Então aqui nós teríamos uma reta, que é um conjunto de letras que só tem uma, outra reta, a reta que conjunto contendo a letra A e B. Então, nesse modelo, ponto seria letra e reta seria conjunto de letras. Mas o modelo não é só representar os dois objetos.
É preciso representar também a relação de pertinência. O que significa ponto pertence à reta nesse modelo? Significa dizer que letra pertence a conjunto, ou não pertence. Por exemplo, a letra A pertence a esse conjunto da letra A, que só tem um A. Sim, então esse ponto A pertence a essa reta. O ponto B não pertence à reta que só tem a letra A, porque a letra B não está no conjunto de letras que só tem a A. Então, essa é a ideia da relação de pertinência. Ponto pertence à reta significa letra pertence a conjunto de letras. Então veja que eu estou pegando dois objetos que eu não sei o que é, ponto e reta, abstratos, e estou representando esses objetos por outros que eu conheço e por relações matemáticas que eu conheço, que é de pertence. Letra pertence a conjunto de letras. E agora, para que isso seja um modelo, dentro da geometria onde valem esses três axiomas, eu preciso verificar se o primeiro axioma é satisfeito, ou seja, qualquer que seja o conjunto de letras, sempre tem letra no conjunto e letra fora do conjunto. Dois pontos, ou seja, duas letras determina um único conjunto que as contém. Então a letra AB só tem um conjunto AB que contém ou tem outro conjunto? Se tiver, não é modelo, não satisfaz esse axioma. Então eu preciso verificar se o meu modelo satisfaz os três axiomas. Verifico se tem duas letras. Tem duas letras no modelo? Se tiver, esse modelo satisfaz o axioma 3. Se não tiver, não satisfaz. Se tiver só uma letra, não satisfaz. O modelo só com a letra A não satisfaz o I3. Então não é modelo. É uma possibilidade de modelo. Então o que vai ser um modelo? Resumidamente, modelo matemático é uma forma de representar os objetos desconhecidos ou primitivos, ponto, reta, de representar a relação de pertinência, ponto, pertence à reta, e que além disso satisfaz todos os axiomas que são colocados. Se você tem isso, tem ponto, reta e satisfazendo todos os axiomas, isso a gente chama de modelo. Tá? Representação de ponto e reta que satisfaz os axiomas apresentados. Olha que legal! Modelos serão extremamente importantes, vocês que já fizeram o curso sabem muito bem disso, porque os modelos, além de uma importância didática, eles vão ter uma importância fundamental na teoria. Eles vão ser fonte de contra-exemplos para diversas proposições que a gente vai colocar. Beleza, gente? O vídeo realmente está ficando extenso, não é muito legal, porque é bem cansativo, um vídeo extenso, mas fica aí a dica, dá uma olhada no texto, volta no vídeo, vai no texto, no vídeo, então faça esse movimento, mande dúvidas, estamos à disposição. Até um abraço para vocês e até o próximo vídeo.